Flamengo admite perder cria da base, uma joia, mas faz jogo duro com clubes europeus, assunto que é recorrente no Flamengo há alguns meses, já gerou até uma quase aposta no canal Zona Rubro-Negra, mas estamos falando de Matheus França. O Flamengo só aceita ouvir propostas que sejam acima de 107 milhões de reais. Rodrigo Ferreira, 107 milhões de reais em euros, são quantos milhões de euros? 107? São 20, né? Acho que um pouco menos de 20. Um pouco menos 20 de 20. para cima. 20 para cima. É 20 para cima? É. Tá 20 5 pra ponto cima. alguma coisa? 5 ponto alguma coisa? O euro. Cara, 20 para cima. Cara, eu vou te falar uma parada. A gente teve esse debate. Era você ou Cleito, ou Arthur, que tava aqui? Era você. Puta, cara. Eu acho que era eu. Eu, você, Rafael. E Rafael. Rafael eu lembro. Isso. E eu tomei porrada, né? Por quê? Pra variar. Porque veio o Newcastle, acho que é Newcastle. Newcastle, e aí chegou a oferecer. Ofereceu não. É a sondagem, né? A notícia é essa. A gente não sabe se ofereceu ou não. Mas a história era que o Newcastle tinha oferecido 20 milhões para fechar com o Matheus França na última janela, né? Na janela do começo do ano. 16, para ser exato. 16, então beleza. Na época, acho que mas na época acho que estava com 20. Pelo menos no nosso debate era 20. Agora, se era 16, eu não sei. Mas era 16, mas a gente queria meio que, tipo assim, eu e Rafael éramos a favor de 20 para cima. Não. Não era isso? Eu era a favor de 20, vocês eram a favor de 35. Ah, tá bom. Eu não sei você, é o que eu tô falando. É porque era 16. Eu não lembro você. O Rafael era. Eu também não. E aí o seguinte, era a proposta do Newcastle supostamente era de 20 milhões. Tá? A notícia era essa, que a gente tinha repercutido aqui. E eu falei, cara, 20 milhões é dinheiro pra caralho. Eu negociaria. Independente de eu achar que o Matheus França é bom jogador, não, eu acho que ele é bom jogador, tá? Mas 20 milhões é muito pelo Matheus França. E aí vocês, não, 30, 35, tal, que não sei o quê. E aí, por que eu sou a favor da venda do Matheus França? Eu era a favor dos 20 milhões e continuo ainda sendo. Time europeu com dinheiro vê menino, bota valor em cima de menino que tem histórico de seleção brasileira de base. Time que vem aqui e olha a base do clube, faz mapeamento, tudo bonitinho, é time com menos dinheiro. É Porto, é Benfica, é Sporting, é time menor da Espanha, time menor da Itália. Como o Palermo veio aqui e pegou o Dybala da segunda divisão. O Manchester City, por exemplo, nunca vai vir aqui na segunda divisão e pegar um jogador. Ele vai olhar o jogador, ou o jogador que está performando muito no profissional, ou o jogador pelo menos na América do Sul, tá, galera? Ou jogador que tem histórico na base. O Vinícius Júnior, ele se vendeu não pelo que ele mostrou no Flamengo, no profissional. Ele se vendeu pelo que ele mostrou na base. Ele era o cara na base. O Renier era considerado o melhor jogador sub-20 ou sub-17 agora. Eu acho que é sub-17. Acho que é sub-17. Sub-17. Era o melhor jogador sub-17 do mundo, considerado por uma revista que avaliava isso. Então, assim, são jogadores que são vendidos pelo que mostraram na base. O Endrick, do Palmeiras, não é pelo que ele mostrou no profissional. Porque se fosse pelo que mostrou no profissional, ele não ia valer porra nenhuma. É pelo que ele mostrou na base. Então, o Newcastle está dentro disso. Os clubes da Premier League, a gente bota aí, tem pelo menos uns 12, 13 que tem um valor, tem uma cota para contratar jogador absurda. E o Newcastle está dentro disso. Num futuro muito, muito próximo, o Newcastle vai estar no top 6 aí, de repente, escanteando o Tottenham, tal, no top 6 aí da Premier League. Por que eu estou falando isso? O Matheus França não tem histórico de seleção de base. O histórico de seleção de base dele é muito pequeno. Né? Eu lembro que eu acho que eram 8 jogos entre sub-13 e sub-20. E se eu não me engano, eram 4 gols. Eu não vou pegar os dados agora, mas era isso. Então a gente, o torcedor rubro-negro, a gente veste uma porrada de craque. No Flamengo sempre tem que ter um craque. Aí o craque é o Vinícius Júnior, pô, legal. O craque é o Renier, legal. O Lázaro, o histórico de base do Lázaro foi naquela Mundial Sub-20, principalmente. Que ele decidiu, 17, fez o gol do título, tá? Sub-17, isso aí mesmo. Então, assim, às vezes a gente tem que entender o seguinte: o craque atual da nossa base não é do nível do Vinícius Júnior ou do Renier na base.
Vocês têm que entender isso. Não é sempre que a gente vai ter esse nível de jogador. Hoje, o do Palmeiras é o Endrick, que foi vendido por 400. Mas na próxima temporada vai ser o Charlinho, que de repente ele é bom, ele é o cara da base do Palmeiras, mas não o suficiente para ser vendido por 200, 300, 100 milhões. Não vai ser. A gente às vezes vende, a gente quer botar preço em jogador que o mercado não coloca. Então, dito isso, você tem duas opções. Ou você vende pelo que o mercado oferece, pelo que o mercado realmente oferece. Eu acho 20 milhões muito pelo Matheus França, tá? Eu acho que talvez dentro dos 16 era um valor aceitável. 20 milhões eu venderia na hora. Ou você vai ter o caminho igual do João Gomes, que é o quê? Não vamos vender e vamos deixar ele agregar valor no profissional. O João Gomes, assim que ele sobe, talvez João Gomes não valeria 5 milhões de reais quando ele sobe. Só que ele foi agregando isso no profissional a ponto de sair por um valor muito alto. Então é isso. Eu venderia por 20 milhões pelo Newcastle. Pode se tornar um grande craque, o cara é 4, mas é o valor que o Matheus França tem hoje. Não adianta subir. Não, vai vender por... Não vai. Infelizmente o mercado é assim. Muito bem. E Ricardo Perrotta, você que é um cara que entende muito de negociatas e de valores de mercado, de acordo com a matéria aqui, eu busquei matérias no GE, no Lance e no jornal O Dia, né, que são 3 portais aí com uma certa referência. E aí a diretoria do Flamengo entende que mantém a postura que vinha adotando desde meados de 2022 e só deve aceitar ofertas acima de 20 milhões de euros. O rubro-negro sabe que o mercado de Matheus França na Europa é forte e deseja encher os cofres com mais uma de suas principais joias. O Flamengo pode receber propostas e negociar com possíveis interessados, embora um acordo oficial só possa ser firmado a partir do dia 3 de julho, com a reabertura da janela. Data, né, que possibilita os clubes a negociarem idas e vindas no mercado. Por enquanto, a recusa da proposta única de 16 milhões de euros feita pelo Newcastle foi a última movimentação com relação ao Matheus França, que está com a delegação no Chile para enfrentar o Ñublense pela Libertadores da América. O valor máximo que o Flamengo ouviu oficialmente por uma proposta pelo Matheus França foi de 16 milhões de euros. Né? Então eu queria saber a sua opinião sobre essa casa dos 20, que o Flamengo fala que é só a partir daí que tem a conversa, né? Ou seja, não é assim, é 20 e está tudo certo. Não, a partir do 20 tem a conversa para tentar chegar num acordo, né? E lógico, né? Esses acordos costumam ter algumas metas que fazem esse valor até aumentar. Então eu gostaria de saber a sua opinião se essa diferença, né? Esses 4 milhões de euros fazem realmente a diferença ou se você negociaria até por esses 16 milhões, né, de euros visando umas contratações para o elenco para a temporada de 2023, 2024, se você abriria mão de um jogador jovem que é o Matheus França ou se você acha que ele agrega ainda para esse elenco nessa temporada. Agregar, ele agrega. Tá? E vamos lá. Tem várias perguntas numa só sua, né? Vou tentar responder cada uma delas. A negociação, as propostas que vêm chegando... E eu tive uma discussão ferrenha com um amigo meu vascaíno que me perguntava sobre essa condição do Matheus França e alegava um absurdo. O Matheus França não valeria nem 10 milhões de euros para ele. E aí eu estou falando de um cara que é empresário, que tem pós-graduação em marketing esportivo e que me trouxe uma série de dados e eu falei assim, e eu refutei todos, absolutamente todos. Eu discuti todos os pontos que ele levantou comigo e um dos pontos que ele falou, inclusive, é esse que o Rodrigo estava falando agora há pouco. O histórico do Matheus França de construção de carreira com seleção de base, ele não é tão rico quanto foi de muitos jogadores que saíram do Flamengo e tiveram propostas muito mais altas quando jovens. E aí existe um processo. A gente tem algumas linhas para poder seguir com relação à valoração do Matheus França. Que é a seguinte, vamos lá. Uma é a construção de carreira do jogador, a condição física e técnica do jogador, né? Passagem por seleção de base, a transição dele para o profissional e quanto no profissional também ele já faz a diferença, como quase todas essas perguntas estão dentro da pergunta que você fez, tá, Arthur? Uhum.
E o Matheus França, ele tem uma construção de carreira desde a base muito boa, muito sólida, embora com poucos históricos pontuais em que ele tenha sido protagonista na base. Tá? São poucos acontecimentos. No Flamengo ele tem histórico, até na seleção algumas passagens muito boas, mas como protagonista exatamente não é tão rica assim. Ao mesmo tempo, é extremamente importante analisar o trabalho que o Flamengo faz há anos como vitrine comercial internacional de jogadores com perfis de base para o mercado europeu, principalmente. E o Flamengo tem um histórico recente de negociações de muita relevância e de jogadores que têm conquistado sucesso. E se não sucesso de protagonismo, como o caso do próprio Vinícius Júnior, e até um pouco do Paquetá, porque também está na seleção profissional, passagem em Copa do Mundo. Então, isso esportivamente conta como um sucesso em termos de carreira. Você tem jogadores de algum brilho ou de atuação em grandes times de primeira, segunda, terceira prateleira no futebol europeu. Tá? E isso é um histórico que o Flamengo tem há décadas. Há décadas. Então, o peso da marca Flamengo associada, né, como se fosse assim, da produção de base do Flamengo dá um quilate diferente e um potencial ao jogador, ao mesmo tempo que também torna, não diria impossível, mas torna muito difícil uma negociação com jogadores de base, jogadores vindos da base, que esteja abaixo de um teto mínimo de valor. Por que isso? Porque senão você queima a tua marca, você queima a tua vitrine, você começa a dizer para o mercado que por qualquer dinheiro é possível negociar jogadores que são, inclusive, apontados como estrelas e diamantes a serem lapidados, e diamantes brutos para poderem alimentar o mercado mundial de futebol, e principalmente o europeu, em termos de mercado, para poder fazer essa roda girar. Então, assim, estou tentando explicar da melhor maneira possível, mas está super difícil para mim de achar as palavras corretas para poder ser o mais didático possível. Então, assim, você tem muitos insights aí, muitas variáveis para se trabalhar e para explicar o porquê o Flamengo está, na verdade, não dificultando, mas criando um teto mínimo para negociar o Matheus França. Cara, menos de 20 milhões eu não posso negociar, porque amanhã o Jorginho, o Zezinho, o Huguinho, o sei lá quem, que poderá pintar, eu não posso trabalhar com valores que não sejam atraentes para minha formação de base, para minha vitrine, para o mercado internacional, como jogadores, né, que reconhecidamente o Flamengo forma, gera e que tem sucesso. Então, assim, é uma questão de cuidado de marca, é uma questão de cuidado de não querer queimar, de evitar que o Flamengo tenha o seu nome associado a negócios que possam ser ruins, ou que não sejam valorosos. O Flamengo tem que se valorizar no mercado cada vez mais pelos cases de sucesso de sua formação de base e dos seus jogadores profissionais que são vendidos para o exterior.